irmãos, graça e paz, Jesus esteja com vocês. Para mim é uma honra, um prazer enorme estar aqui pregando, trazendo a palavra para vocês. Igreja do meu querido amigo, pastor Edivan, tem sido um companheiro de caminhada que Deus tem me dado. A gente começou a ter contato há pouco tempo, mas tem sido um grande irmão. Então eu sou muito grato à vida dele. Queria mandar um abraço, antes que eu esqueça, do meu pastor Vinícius Lopes. Eu sou da Igreja Batista Nova Betel, eu sou ministro de jovens lá. E ele me pediu para não esquecer de mandar um abraço para vocês, irmão. Meus irmãos, queria apresentar para vocês a minha esposa, Joyce, minha filha Maricota ali, Maria Flor também está ali. A Julie já foi para a classinha, né? Queria convidar a Joyce aqui, ela vai ministrar um louvor para a gente abrir a palavra. Confio em ti.
fazer uma repetição do versículo 12 ao 14. Eu quero pedir que você deixe aberto no texto, porque a gente vai passear por alguns versículos para entender todo o contexto. Diz assim a palavra de Deus: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto, rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se Ele não se voltará e mudar de ideia, e ao passar deixe uma bênção, para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus. Meus irmãos, a gente vive um tempo bastante complicado. A gente vive um tempo em que as bases da família elas têm sido relativizadas. A família ela tem sido fortemente atacada, e a gente sabe que a família é o principal projeto de Deus para o homem. A gente sabe que a família é a base da sociedade. A gente vive um tempo em que a igreja tem sido atacada, né? A gente não vive uma perseguição aberta, mas a gente vive um momento de fortes ataques ideológicos, que eu diria que também é bastante difícil, porque às vezes a gente não consegue identificar uma ideia, e isso começa a corroer a nossa fé devagarzinho. Quando a gente vê, a gente está afastado da palavra de Deus, da sã doutrina. A gente tem vivido um tempo em que a política também anda bastante confusa, a gente não sabe mais o que é verdade, e a gente está vivendo um tempo de pandemia, né? Não sei se a gente pode chamar pós-pandêmico, porque a gente já ainda está vivendo, está se falando numa endemia, né? Enfim, não vou entrar nesses detalhes. Mas a palavra de Deus aqui é avivamento. E é interessante porque em meio a tudo isso, o profeta está sendo usado por Deus para clamar por avivamento. E o que eu percebo é justamente isso, que em momentos difíceis, Deus ele abre o mar. Em momentos em que não tem solução, Ele vem com a providência. E para você entender um pouco o que está acontecendo aqui com o povo, é um contexto pós-exílio. Se você voltar um capítulo aí, Joel 1:4, ele vai dizer assim: o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. O que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. E o que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Então ele está falando aqui de um ataque às lavouras, às plantações. Então ele está dizendo: olha, o gafanhoto veio, comeu tudo, sobrou um restinho, veio mais uma manada de gafanhotos, comeu esse restinho, e o restinho do restinho, de novo veio outra manada de gafanhotos. Então você imagina um cenário, você consegue começar a imaginar o cenário aqui. Ainda no capítulo 1, versículo 10 ao 12 de Joel, ele diz: os campos foram arrasados e a terra está de luto, porque o cereal foi destruído, o vinho novo acabou e o azeite está no fim. Fiquem envergonhados, lavradores, lamentem, vinhateiros, por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída, as videiras secaram, as figueiras murcharam, as romanceiras, as palmeiras e as macieiras também. Todas as árvores do campo secaram, e não há alegria entre os filhos dos homens. Então o que ele está relatando aqui é que as árvores frutíferas não dão mais o seu fruto. Ele está relatando que o trigo acabou, a principal fonte de alimento do povo acabou. E a gente pensa que não tem mais, mas tem. Ainda no capítulo 1, versículo 17 e 18, ele fala assim: as sementes secaram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram destruídos, os armazéns derrubados, porque o cereal se perdeu. Como geme o gado, as manadas de bois estão quietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos e as ovelhas estão sofrendo.
Então o que Joel está relatando aqui é que depois de toda essa destruição, depois desse ataque de gafanhoto, depois do trigo ter acabado, depois das árvores frutíferas não estarem mais dando seu fruto, ele está falando que o povo pega na última esperança as suas sementes e jogam na terra, pensando, vamos nos alimentar disso, isso sim vai nascer. E não é isso que acontece. Ele relata que até a criação de Deus, o gado, os animais estão gemendo, como que clamando pela misericórdia de Deus. Meus irmãos, um cenário de total miséria e destruição. Total destruição. E para piorar mais ainda, no início do capítulo 2, ele começa a relatar a invasão de Jerusalém, uma invasão militar. Então o exército da Síria, que já havia destruído as 10 tribos, agora ele se direciona até Jerusalém para arrasar a tribo de Judá. E aí a pergunta que vem é: o que fazer no momento desse? E a palavra diz: assim diz o Senhor, convertam-se. Convertam-se dos seus pecados, convertam-se a mim de todo o coração. E a primeira coisa que eu percebo é que as crises, elas não nos afastam. Se você parar para pensar, quando a gente está em crise, é o momento em que a gente busca Deus. Eu diria até que o contrário. O que nos afasta de Deus são os bons momentos. Não é uma regra, mas geralmente quando a gente está bem, quando a gente está feliz, quando tudo está legal, a gente esquece de clamar a Deus, porque a gente muitas vezes baseia a nossa relação numa relação só de pedir. Eu vejo aqui também um senso de urgência, não é um desespero, mas é um senso de urgência. Precisamos fazer algo, e Deus intervém clamando: convertam-se. E aí você pode estar se perguntando: conversão? Mas como assim? Eu já sou crente, eu estou aqui na igreja há 30 anos, eu sou cristão há 50 anos. A conversão, ela tem a ver com mudar de direção, ela tem a ver com voltar-se, ser transformado, ser trazido de volta. Meus irmãos, a conversão deve ser um estilo de vida do crente, é um ato diário, é uma luta, na verdade, contra a nossa carne, onde nós lutamos para estabelecer Deus no nosso coração e matar o nosso velho homem. Então, a partir desse texto de Joel que nós lemos, eu quero ver com vocês aqui como deve ser essa conversão, como acontece essa conversão. Então, primeira coisa que eu quero que você perceba é que essa entrega, ela precisa ser total. Olha lá o versículo 12: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração. O coração, ele é o centro das nossas emoções. Mais que isso, o coração é o centro da minha vontade, é de onde vem a minha vontade, a minha motivação. O que Deus está falando aqui é: olha, eu quero que você se converta a mim com tudo, toda a sua emoção, com toda a sua vontade, seu desejo. Deus está clamando aqui para que a gente se volte a Ele numa relação, a gente busque Ele numa relação profunda e numa relação pessoal. E a nossa relação com Deus, ela precisa envolver todo o nosso ser. A gente tem o hábito de particionar nossa vida, entregar partes da nossa vida a Deus. A gente às vezes entrega só a nossa mente, o nosso intelecto a Deus, estudando, lendo. Mas a gente precisa entender que a nossa vida deve ser todo um sacrifício vivo a Deus. E Deus pede para que a gente entregue nosso coração. Ezequiel 36, 25, 26 diz: eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos, e lhes darei um coração novo, e porém dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. O texto de Ezequiel nos alerta para a importância do nosso coração, algo que a gente despreza, porque a gente acha que é sentimentalismo barato e que a gente não deve entregar as nossas emoções.
É lógico que o primeiro passo, quando a gente começa a se relacionar com Deus, é corrigir e obedecer, e muitas vezes isso acontece de forma automática. Não é um processo romântico onde a gente obedece porque ama de paixão o Senhor, e isso acontece de forma fluida. Mas o que Deus está falando aqui é, olha, se corrija, obedeça, mas nesse processo você vai precisar entregar o seu coração. Nesse processo você vai precisar ter prazer em me amar, prazer em me adorar. A sua vontade precisa ser estar comigo, se entregar a mim. Não pode ser algo só automático, algo que eu me acostumo com o tempo e faço só por um hábito, mas precisa ser de todo o coração. Isso é desafiador. Isso é desafiador. Mas o que o texto aqui está nos dizendo é que Cristo, é que Deus, Ele já mudou o nosso coração. Então, a partir dessa mudança, a partir dessa regeneração, nós temos uma natureza disposta a ter prazer no Senhor. Então, fique tranquilo. O seu coração, ele tem uma disposição natural a amar a Deus. O seu coração, o seu espírito tem uma natureza, uma disposição natural a se inclinar ao Pai e se entregar de todo o coração. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem o Espírito Santo dentro de você. O Senhor agora, através desse texto aqui de Joel, ele começa a nos falar de uma maneira mais prática e objetiva. Ele continua falando no versículo 12: convertam somente de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. E a pergunta que eu quero te fazer é: quando foi a última vez que você jejuou? O texto de Mateus diz: quando vocês jejuarem. Jesus fala isso: quando vocês jejuarem. Ou seja, não é se vocês jejuarem, caso vocês jejuarem. Eu sei que vocês vão jejuar, então quando vocês jejuarem, façam assim, assim, assim. Então, o Senhor Jesus deixou essa ordenança: jejum. O que é o jejum? De maneira simples e direta aqui, Lucas 5,35 nos diz: no entanto virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então naqueles dias eles vão jejuar. Jejum é saudade do noivo. Jejum é saudade de Cristo Jesus, é fome de Deus. No jejum eu digo a Deus: Senhor, eu tenho fome de Ti, por isso eu me isento, eu tiro da minha frente a comida dessa terra. Eu quero me alimentar do maná dos céus, e não do maná dessa terra. Jejum não é barganha, meus irmãos. Jejum é um clamor pela presença do Senhor, e só isso. O jejum é humilhação perante Deus. Então, quando eu jejuo, eu me humilho perante Deus, eu me reconheço como pecador, necessitado da presença dEle, e eu peço mais e mais por Ele, mais e mais pela presença do Senhor. E o texto também fala com choro e com pranto. É quebrantamento. Qual foi a última vez que você chorou pelas pessoas? Qual foi a última vez que você chorou pelo seu irmão? Lucas 19:41 diz: quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela. Jesus aqui chorava pela incredulidade do povo que levaria à condenação. A gente, como igreja do Senhor Jesus, tem chorado pelos que não creem. Qual foi a última vez que você chorou pelo reino de Deus? Qual foi a última vez que você chorou pela igreja? Davi nos relata no Salmo 69, 9 e 10, onde ele fala: pois o zelo da tua casa me consumiu, e as ofensas dos que me insultam caem sobre mim. Chorei, jejuei, mas até isso se tornou motivo de deboche para mim. Nós precisamos ter zelo pelas coisas do Senhor, nós precisamos ter zelo pela casa de Deus. Qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados, pelas suas falhas?
Qual foi a última vez que você chorou por sentir Deus distante, não presente? Mais uma vez, Davi, refletindo sobre o seu pecado com Batseba, ele nos fala lá no Salmo 51, 17: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Choro revela arrependimento. O choro revela o meu envolvimento com Deus, com a causa de Deus e o ódio pelo pecado. O choro é um sinal de confiança e entrega. Quando você confia numa pessoa, quando você entende que ela tem o seu coração na mão, você chora perante ela, sabendo que ela vai te acolher. E falta chorarmos na presença do Senhor. E é verdade que a gente tem medo de chorar porque o choro revela fraqueza. Mas Paulo diz que quando nós somos fracos, é que nós somos fortes. Então revele a sua fraqueza para o Senhor. Deixe Ele te fortalecer. Porque quando você se mostra fraco, quando você chora na frente de Deus, Ele se manifesta de forma poderosa. A volta para Deus, ela precisa ser sincera. É o que diz o versículo 13: rasguem o coração e não as suas roupas. O que o profeta está falando aqui é sobre um hábito da época em que os judeus tinham, onde para demonstrar arrependimento eles rasgavam as vestes em ato público. Só que com o tempo isso começou a se tornar algo hipócrita, algo só para ter um reconhecimento social. Eu diria que hoje muitas vezes a gente vive dessa maneira, uma espiritualidade de palco. A gente faz do nosso ministério, a gente faz do púlpito um palco onde a gente rasga as nossas vestes para demonstrar o quanto nós somos santos, o quanto nós somos humildes. Mas o que Deus está pedindo aqui é que nós rasguemos sim o nosso coração. E Deus pede isso porque Ele sabe que a nossa tendência é ser hipócrita. A nossa tendência é a hipocrisia. É muito mais fácil ser um crente hipócrita que recebe todos os louros da fama do que um crente verdadeiro que se reconhece como pecador e busca o Senhor. Olha o que Jesus ele diz lá no Sermão do Monte, Mateus 6, 5 e 6. Ele diz assim: quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entra no seu quarto, fecha a porta e ora a seu Pai que está em secreto. O seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. O que Jesus está fazendo aqui é nos blindar dessa hipocrisia. Ele está nos convidando para rasgar o coração no nosso quarto, rasgar o coração no nosso íntimo. É um ato interno. O que Deus vê não são os nossos atos externos, mas é se os nossos atos internos, o nosso coração condiz com as nossas atitudes. Meus irmãos, o avivamento ele começa dentro do peito do crente. O avivamento ele não tem a ver com o quanto a gente dá aleluia e glória a Deus, e é lógico que isso é bom, mas o avivamento ele tem a ver com despertar pela palavra. O avivamento tem a ver com uma busca incansável pelo Espírito do Senhor. Isso não quer dizer que você não pode se derramar aqui na igreja. Eu acho que você pode, mas a reflexão aqui é: se você só rasga as suas vestes em público, mas não rasga o seu coração perante Deus, há algo errado e precisa ser corrigido. Eu quero que você preste atenção agora nesse ponto. É algo muito importante, porque a crise ela nos impulsiona a Deus, mas nós precisamos alinhar a nossa motivação e as nossas expectativas. Então é natural que no meio de uma crise a gente se sinta levado a buscar a Deus, e isso não é algo ruim, mas a gente precisa alinhar
para que isso não seja um ato momentâneo. Versículo 13 ele diz: rasguem o coração não suas roupas, convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se Ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus. O que o profeta está dizendo aqui é: convertam-se ao Senhor seu Deus por quem Ele é, não pelo que Ele pode fazer. O texto está dizendo aqui: quem sabe Ele mude de ideia. Como se o profeta dissesse aqui: olha, não é certo que Ele mude de ideia, mas ainda assim você está disposto a se relacionar com esse Deus? Ainda assim você está disposto a se entregar a Deus por quem Ele é e não pelo que Ele pode fazer? Nós precisamos buscar a Deus de coração, de verdade, pela beleza da sua face, pela sua glória, e não pela resolução do problema em si. Agora você imagina esse caos todo aqui que a gente falou, você todo errado, distante de Deus, afundado em pecado, se sentindo o mais miserável dos homens. Mas o chamado de Deus, através do profeta Joel aqui, é: filho, vem, porque a minha bondade é infinita e perfeita. Vem até mim, filho, porque eu me compadeço de você, eu me compadeço das tuas lutas, eu tenho paciência e misericórdia com a sua vida. Algo que ninguém pode proporcionar. O profeta aqui está gritando: povo, gente, não corram de Deus, corram para Deus, corram para o Pai. Esse é o clamor aqui nessa noite. E aí me lembrou a história do filho pródigo, texto lá em Lucas 15, 17 ao 20. Diz assim: então caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Meu irmão, independente do que você tenha feito, independente do seu estado, eu afirmo a você pela fé: Deus quer te abraçar, Deus quer te segurar no colo e curar as suas feridas. Essa parábola aqui, se a gente ler mais à frente, a gente vai ver que o irmão mais velho, ele se enche de ira pela recepção do pai. E ele começa a acusar o irmão mais novo e questionar o pai: pai, por que você recebeu ele dessa maneira e eu nunca fui recebido assim? Agora, na história real da redenção, o nosso irmão mais velho, Jesus, ele abre mão da sua glória, ele morre por nós no madeiro. Meus irmãos, vocês entendem esse amor? Vocês entendem o amor de um Cristo perfeito, cheio de glória, que abre mão para se humilhar, se transformando num homem e morrendo no madeiro. A punição, a cruz era para nós, mas Cristo leva sobre si as nossas dores, nosso pecado, e Ele nos oferece salvação. No início dessa reflexão, desse sermão, a gente retornou alguns versículos para entender o contexto aqui do povo. Eu quero finalizar avançando alguns versículos para a gente ver o que acontece quando um povo responde ao chamamento de Deus, o chamado de Deus para um avivamento. Se você tiver com a sua Bíblia aberta em Joel, capítulo 2 ainda, lá a partir do versículo 25, ele diz assim: eu restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, devorador e destruidor, o meu grande exército
que eu enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos, e louvarão o nome do Senhor, seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro. E nunca mais o meu povo será envergonhado. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Meus irmãos, o texto de Joel aqui se cumpre na morte de Cristo Jesus. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, derrama sobre toda a carne e derrama sobre a sua vida. Igreja do Senhor. Deus, Ele vai restaurar cada um de vocês que se voltarem de todo o coração. Deus restaurou a minha vida, a vida da minha família, a partir do momento que nós voltamos para Ele de todo o nosso coração. E não importa se você se acha velho demais, não importa se você se acha muito novo, não importa a sua classe social, o que o texto está nos dizendo é que Deus, Ele se volta para todo aquele que se arrepende de coração. E Deus, Ele restaura a sua igreja. Toda igreja que carrega o nome do Senhor, toda igreja que proclama o verdadeiro Evangelho, Ele restaura dia a dia. E é uma restauração que não tem fim, até que a gente encontre com Ele na glória. O maior problema é que a gente muitas vezes quer esse resultado na nossa vida, sem buscar a Deus em verdade e em espírito. A gente quer as benesses, a gente quer os benefícios do Senhor, mas a gente não quer se sacrificar dia a dia. Mas é preciso que a gente se lembre que isso tudo só acontece depois que a gente se volta para o Senhor de todo o coração, coração quebrantado, com jejum, com choro e rasgando a nossa alma para Cristo Jesus. Amém? Eu queria que você baixasse a tua cabeça. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te pedir que abençoe cada irmão dessa igreja. Eu quero te pedir, Senhor, que por aquele que está aqui, mas tem caminhado sentindo num deserto, Pai, sentindo mais pecador, Pai, eu quero te pedir que o Senhor restaure cada um desses, Pai. Eu quero que o Senhor restaure a vida de cada pessoa, Pai, que te buscar verdadeiramente, Pai. Eu quero te pedir que o Teu Santo Espírito coloque um incômodo no coração de cada irmão aqui, Pai, para te buscar, Pai, para reconhecer os seus pecados, Pai, para ter uma vida restaurada, Pai. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, trabalha no coração dos meus irmãos, Pai, que essa igreja seja sempre uma proclamadora do Teu Evangelho, da Tua paz, Pai, do Teu amor, Pai, confrontando cada um, Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, amém. É meu coração que o que fica nessa palavra também é um convite a nós voltarmos à essência de ser filho amado. E é isso que o Pai está querendo de nós nessa noite, para que a gente corra para Ele sem medo, para que a gente se lance nos braços desse Pai, que é o nosso papai, que a gente pode chamar Ele assim. Então que enquanto a gente louva, se o pessoal da técnica puder baixar as luzes para que os irmãos possam estar mais à vontade para essa reflexão. E se você é essa pessoa que está sendo confrontada a esse chamado, faça essa oração junto comigo, essa oração cantada. Estou aqui, olha para
coração mais uma vez. Pai, estou aqui. Diga com seu coração. Pai, estou aqui. Olha pra mim. Desesperado. Eu sei.
que vai lá no nosso mais profundo, que está aí agora, nesse momento, sondando o seu coração. O único que sabe a sua necessidade, mas não necessidades do que a gente sabe pedir, mas coisas que você nem sabe que você precisa, que nem eu sei que eu preciso, mas é o único capaz de nos levar para esse lugar seguro. E que a gente saia daqui dessa noite alimentados pelo nosso papai. Que a gente não pergunta amanhã vai ter o quê? O que que tem na dispensa? A minha filha não me pergunta o que que ela vai comer amanhã. Ela sabe que eu vou alimentá-la. E é assim que a gente tem que fazer. Confiar que o nosso pai está cuidando da gente. Não é possível que se ele veste os lírios do campo, se ele alimenta os pássaros, todos os dias isso acontece, a gente ainda duvide de que ele é simplesmente o nosso papai. Que Deus nos abençoe nessa noite. Tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizer.